Rafael Romoli, sou o Pai de Santo, host do Umbanda Plus Podcast. E eu sou a Fernanda Drigo, a médium em desenvolvimento. E estamos aqui mais uma vez para Histórias de Quiumba. Vocês estão preparados para hoje? Eu nunca tô. Você tá? Não, eu nunca tô. Mas confia. Eu sempre tô suando as mãos, com vontade de sair correndo. Confia porque a de Mas tá hoje tudo bem. é uma história de deixar o cabelo da cabeça, para não falar outra coisa, de pé. Então, a gente vai começar. Estejam atentos. Não esqueçam de mandar as histórias, né? Por favor. Nada. Que a gente adora. Instagram, redes sociais, através dos amigos. Chama a Boninha. Chama a Boninha, entre em contato com a gente, tá bom? Fê, vamos começar? Vamos lá. Era fim de 2019. A Lara, que é a nossa principal personagem, né? Que é ela a principal da história de hoje, ela já vinha aí de um período muito complicado, né? Com muitos problemas aí de excessos, principalmente com o álcool. Nós sabemos que o excesso com álcool, só antes, é uma das questões de desequilíbrios em diversas ordens, né? Não somente para os médiuns, né? Isso na vida geral, das pessoas, né? No geral, né? Só um adendo aí. Lara bebia muito. Nunca estava feliz com nada. E percebeu que estava tendo uma mudança de comportamento ainda pior. Pois estava se tornando uma pessoa agressiva. A sua relação ali com o álcool era inicialmente social. Sempre começa assim, né? Bebia ali quando saía com os amigos, por diversão. Mas aos poucos ali ela se tornou uma vontade que era muito mais forte. Que ela já não conseguia controlar muito essa vontade, né? Então sempre que ela saía, abusava demais, bebia muito. Mesmo ali saciando uma vontade muito grande, ela ainda assim se sentia muito mal e triste. Desequilibrada. Totalmente, né? Ela bebia porque queria beber e depois que bebia ficava triste. Aí bebia para acabar com a tristeza. Exatamente, era uma bebida sem fim. O tempo se passou e duas situações lhe trouxeram a certeza de que estava errado. Primeira situação. Vamos lá, ela tinha uma amiga chamada Olivia, com quem sempre teve ali muita proximidade. Certa vez, a Olivia mostrou um colar que sempre carregava ali no pescoço e nele tinha uma pedra. Pedra essa que tinha sido consagrada por um Exu no terreiro. Forte. Né? Então era ali uma pedra de proteção. Exato. A Lara ali não entendia o motivo, mas sempre que saía com a Olivia, ela se sentia tomada por um ódio intenso. E aquele colar era o que causava ali um transtorno enorme. Ela se sentia incomodada e sempre que olhava para aquela pedra, ela tinha ali um sentimento ruim, mas ela não sabia de onde vinha, né? A vontade era de arrancar aquele colar com o pescoço, com tudo junto, da Olivia, para dar um fim, né, amiga, no colar. Lembrando que os nomes, mais uma vez, lugares são fictícios. Exato, tá? Um dia, Lara perdeu o controle e, tomada por todo aquele sentimento que ela não entendia muito bem o que era, armou uma grande discussão com Olivia. Discussão essa sem nenhum motivo. Olivia, por conhecer tão bem a amiga, né, por conhecer tão bem Lara, lhe confirmou que tinha certeza que não era Lara quem estava falando aquelas coisas no decorrer da discussão, daquele problema ali. Pois até mesmo o olhar de Lara mudava. E sabendo disso, sua amiga Olivia revelou o ocorrido, mas deixando muito claro que algo estava errado. Tinha alguma coisa errada ali. Estava errado. E ali a Lara experimentou, né? Deu o maior pico de ódio e não entendia o que estava de fato acontecendo. Então, como poderia ela ter tido uma discussão com alguém que ela gostava tanto? Era amiga dela, né? Não tinha motivo dela discutir, dela estar sentindo aquilo, né?
E por que tanta raiva e sem motivo nenhum? De alguém que ela gosta. Exatamente. Gente, que loucura isso, né? Você tem uma amiga que você já tem uma relação de tempos e você do nada tem um ódio que você nem controla o ódio. O que vem depois disso? Que absurdo. Um assassinato. Será que isso é história para um Banda Plus ou é o da Atena? Isso que a gente vai ter que ver aí, né? Conforme o tempo se passou, Lara percebeu a associação do álcool com os picos de ódio que ela tinha após esse consumo excessivo, na maioria das vezes, do álcool. Isso lhe trazia um sentimento de frustração, pois sabia que não era um vício que ela carregava, mas ainda assim ela não conseguia controlar. E aí a Lara, aos poucos, se deu conta que esse comportamento mais agressivo estava se tornando ali constante e só tornou a piorar, né? Pois já não havia mais necessidade do álcool para ocorrer. Então ela nem precisava mais beber para ter esses picos de ódio, de fúria, né? Então, e certas vezes em casa as coisas pequenininhas do cotidiano aconteciam e levavam a Lara a um estádio aí de muita raiva, um pico de raiva, pico de ódio muito grande. E assim que aconteceu a segunda situação. Então já nem precisava. Situação, né? E agora a gente vai para a segunda. Nem precisava mais de álcool para ela ter esses picos aí de ódio repentino. Em 2020, nós estávamos vivendo pandemia. E todos aqueles que foram, de alguma forma, afetados por ela, estavam doentes. Existia algum tipo de desequilíbrio. Estavam confusos, tristes, depressivos, com medo, né? Muito sério. Lara, além de todo o processo que já vinha vivendo, também se viu envolta em toda essa questão trazida pela pandemia. Sim. E como resultado, ela descontava tudo aonde? No álcool de novo ali, né? No álcool. E aí a Lara reforçava cada vez mais o seu comportamento instável e agressivo, vindo do álcool, sem álcool, enfim. Assim, imprevisível. Lara, ninguém podia chegar perto de Lara que já esperava que Lara fosse dar um piti de desequilíbrio emocional, de raiva, por discussão por coisas pequenas, desculpa, técnico, totalmente descontrolada. E para ajudar todo mundo em volta com uma questão ali de desequilíbrio também, ou saúde, ou depressão. Triste, com medo, né? Então, ela estava cercada, né? E aí era um domingo comum, a Lara estava em casa, não tinha consumido álcool naquele dia, e a sua irmã foi até a cozinha, né? E ao olhar para sua irmã, a Lara foi tomada por um sentimento intenso de raiva do Neida. Do Neida. E aí, como foi intenso, sem nenhum motivo aparente, a Lara partiu para cima da irmã e começou a agredi-la. Louca. Sua irmã, sem entender nada, não estava entendendo nada, pelo amor de Deus, tentava se defender, mas Lara estava tão cega, tomada, né, naquele por raiva. Momento, tão cega naquele momento, que não parava. Lara conta que ela se lembra de flashes dessa situação e que nessas lembranças tem muito forte a imagem do cabelo de sua irmã enrolado em uma das suas mãos, enquanto com a outra ela lhe batia severamente. E a irmã gritava por socorro. Socorro! Help! Pra sua mãe, né? Nessa hora você só lembra da mãe. Pra ir lá, né? Pra desgrudar a menina do cabelo dela. E o que ela pedia? Para que a mãe cortasse o cabelo. Para ela desgrudar. Porque a mão de Lara não saía das mãos ali, né? O cabelo não saía das mãos de Lara, tá? Lara estava incontrolável. Estava possuída pelo ritmo ragatanga. Tá, péssimo. Então, para tentar fazer ali com que Lara cessasse essa agressão, a sua mãe, em um alto de desespero, tentou afastar a Lara da irmã, empurrando, né? Mordendo.
A mãe entrou em desespero tão grande que baixou o Mike Tyson e ela se mordeu. Ai, que desespero. E a Lara não sentia dor, então ela não parava. Não sentia nada. Ela tava cega, né? E a Lara não tinha... Ela conta que ela não tinha controle nenhum da situação. Ela tava cega, né? Ela tinha só esse sentimento de fúria incontrolável. E aí foi então que, num breve ali momento de consciência, a Lara se deu conta do que ela estava fazendo, né? E aí ela soltou a irmã e chorou sem parar, desesperada, né? Porque aí ela deu ali acho que deu um choque de realidade e ela chorou, um choro assim contínuo. E a Lara, ela não conseguia entender o que tinha acontecido ali, ela não entendeu, então ela só chorou e não conseguia parar. Ao ser indagada por sua mãe sobre o que levou Lara àquele estado de raiva, Lara não soube responder. Lara se sentia confusa, sentia que já não tinha controle dos seus sentimentos. Estava apreensiva e sem respostas. Respostas que justificassem minimamente este comportamento. Bom, aí você pensa, já ficou péssimo, né? Mas aí a Lara novamente viveu um pico de ódio e dessa vez foi ainda pior e agrediu a sua irmã e não conseguia entender o que havia levado àquela reação tão extrema. Então, primeiro ela brigou com a amiga, depois ela agrediu a irmã. Então, foi uma coisa atrás da outra, né? E todas essas situações traziam questionamentos recorrentes na cabeça da Lara. Como que as coisas chegaram nesse ponto? Da onde que veio tudo isso, né? O que precisava, o que ela precisava fazer para que isso não acontecesse, para fazer parar, né? Para que não ocorressem mais essas situações. E os únicos sentimentos que ela conseguia sentir após esses picos eram de tristeza e muita angústia. Difícil, né, gente? A gente sabe o impacto que tem na vida, na sociedade, né? Os excessos em todos os aspectos, e principalmente para nós, que somos médiuns, né? Os excessos de álcool, de qualquer tipo de droga, né? Enfim, tudo isso causa impactos negativos absurdos, né? Então, certo dia, retomando, Lara, Fê, ela foi convidada para assistir ao jogo do seu time na casa de um amigo. Ela torcia para o Flamengo. Assistir o jogo do Flamengo, tá? E esse amigo, ele sempre organizava os encontros da galera ali, né? Da galera. Era uma final contra o time rival. Então, Flamengo contra o Fluminense. Chutei. Não entendo. Assim. Lara estava animadíssima, nossa, mas também um pouco apreensiva. No entanto, como já vinha refletindo há algum tempo sobre todas as situações que estavam ocorrendo, ela afirmou consigo um compromisso pessoal. Dessa vez, eu vou controlar a bebida. Vou assistir o jogo e não terei qualquer pico de agressividade, pois estarei no controle da situação. Sem beber, né? E não tinha o que sair de errado. E aí as situações de encrencas com a Lara já eram frequentes. Então, ela já sabia que teria que fazer um grande esforço, né? Lara, então, se focou e conseguiu cumprir o compromisso. Foi na casa do amigo, assistiu o jogo, foi divertido, bebeu pouco. E mesmo com a derrota do seu time, conseguiu se manter ali no controle da situação. O Flamengo perdeu para o Fluminense. E ela ficou de boa, não bebeu, estava tranquila. E quando viu que estava tudo bem e que ela conseguia se manter ali no controle, ela foi para casa. Ponto. Lara pôde sentir todo esse orgulho, né? O orgulho dela mesma, do autocontrole, de poder estar realmente presente. Porque das outras vezes, Sim, ela estava ali... só na manguaça. E perdi o controle. E perdendo o controle. Então, aquele momento, ela viveu com alegria.
eu tô de verdade aqui curtindo os meus amigos. Sem nenhum excesso, né? Foi ótimo, né? Ela se sentia bem. Como há muito tempo ela não sentia. Lara estava feliz. Mas é aí que acha que tá no controle é que dá ruim, né? Tá muito boa essa história. Eu já até parei de suar. A Lara então foi para casa e chegando lá foi pro quarto que ficava no andar de cima da casa. E nesse andar havia um longo corredor com 4 quartos, né, ao longo desse corredor. E no meio do corredor tinha uma escada, né, que dava acesso aos outros andares da casa. O quarto da Lara, ela ficava em uma das extremidades do corredor. Então, pensa, o corredor bem comprido e o quarto da Lara lá no fim. E aí, quando a Lara ia entrar no quarto, a sua mãe apareceu na porta do quarto, que ficava na outra extremidade, e iniciou uma conversa com a Lara, perguntando, né, como tinha sido o jogo, se o time tinha ganhado, enfim, pergunta de mãe, né? E aí, como foi e tal? E aí, a Lara, ainda na porta do seu quarto, passou a contar sobre a derrota do time para sua mãe. E a Lara estava animada, né? Porque apesar da derrota, ela estava ainda com aquele sentimento de orgulho, que ela, né, tinha mantido o controle da situação. A conversa ali se mantinha tranquila, né? As duas ali. Eu só imagino, vou abrir um parênteses, eu só imagino, mãe, foi muito legal! E você? Não, perdeu! Corredor imenso. E aí, no meio dessa conversa, aconteceu uma coisa. Lara sentiu como se alguém pegasse com força em seus cabelos e de uma forma repentina te jogasse no chão. Lara passou a ser arrastada pelo corredor da sua casa. Lara gritava, muito assustada, pois não havia ninguém além dela e de sua mãe ali. Lara se esforçava, olhava para trás, tentava segurá-lo e não via nada. Ela só sentia a força que de maneira abrupta tomou seu corpo. Aquela força, de forma muito agressiva, arrastou-a pelo corredor em direção à escada. Qual era a intenção desta força? Claramente, dar fim à vida de Lara. E ao chegar ali na ponta da escada, a Lara conseguiu segurar com toda a sua força no corrimão. Ela se agarrou ali e a sua mãe veio correndo ao seu encontro, mas a Lara ainda estava presa. Aquela coisa que ela não sabia o que era, de alguma forma, que lhe forçava a soltar do corrimão. E a mãe da Lara, no desespero, começou a rezar o credo. Com muita intensidade e fé, pedindo para que aquela coisa soltasse a filha dela. Estava desesperada. E quanto mais a mãe da Lara rezava, mais fortes eram os puxões que a Lara sentia e recebia ali no cabelo. A Lara pedia socorro e sempre que tentava olhar para trás, ainda tentando ver quem que estava fazendo aquilo, mas ela continuava e não via nada. Não via ninguém. A mãe de Lara seguiu ali rezando, até que, enfim, aquela força a soltou. Lara tinha marcas pelo corpo, arranhões em suas costas. Foi então que Lara se deu conta do que havia acontecido. Não tinha ninguém. Aquilo não era humano. Sua mãe, ainda assustada, fez com que Lara entendesse o que tinha acontecido ali era espiritual e que queria o mal de Lara. Não tinha dúvidas, né? Tudo bem que eu senti que foi um espírito meio que vingando a irmã, né? Puxou o cabelo ali. Na verdade, assim... que medo! É sério, né? A gente, óbvio, faz as nossas brincadeirinhas, mas nós sabemos que existem materializações, né? De energias, de espíritos, de obsessores. Então a gente precisa realmente vigiar. O que acontece? Lara parou de beber. Lara não bebeu. Ela estava no controle. O que eles queriam? Que ela continuasse dando o que ela dava sempre. Exatamente. Que era o excesso, o vício, a discórdia, a briga, né? Além dos males que isso causava para o corpo físico
E, consequentemente, né, também espiritualmente. A Lara, assustada, entrou em contato com uma amiga que havia lhe dito que seu marido era primo de um pai de santo, né? E esse pai de santo entrou em contato com a Lara para entender ali de fato o que tinha acontecido. Então, constatou que ela foi de fato, foi ali, né, o que tinha acontecido, um ataque espiritual, exatamente. E aconselhou a realizar um trabalho de descarrego. A Lara, ela não era umbandista, né? Mas dada toda essa situação, ela não viu outra saída senão ali, né, fazer esse trabalho junto com o pai de santo. Aí no dia marcado para o descarrego, tudo parecia dar errado. É sempre assim, né? Chovia muito, a Lara se sentia angustiada, sentia que devia ficar em casa, que não devia sair. Era como se o mundo estivesse conspirando para que ela não fosse ali nesse trabalho de descarrego. A sua mãe, ela percebeu, né? A mãe da Lara percebeu toda essa energia e aconselhou a se manter firme e não abrir mão de realizar o trabalho. A Lara, então, ali manteve o foco e conseguiu, aos trancos e barrancos, chegar no terreiro. O descarrego foi pesado, segundo os relatos, não é? Lara passou por alguns trabalhos ali de limpeza energética, com grãos, com folhas, com ervas, né? Enfim, todo esse trabalho foi, segundo os relatos, assustador. Por quê? Vocês já devem ter ouvido em outro relato, um trabalho de desobsessão, de transporte dessa energia que acompanhava a Lara. Ao final, o guia-chefe da casa, em conversa com Lara, lhe contou que ela vinha sendo obsediada por uma quiumba que se fortalecia por meio dos excessos de Lara. Por isso, era tão difícil controlar, pois Lara, sempre que cometia um excesso, dava mais força para esse espírito. E quando Lara finalmente conseguiu passar por cima de tudo isso e se controlar, gerou a grande revolta. Foi como eu já expliquei anteriormente, tá? Vale ressaltar aqui que esse descarrego foi feito por uma ordem de espíritos, né? De médiuns que estavam e que cuidaram através dos seus guias, então tinham outros médiuns. Foi um trabalho muito pesado, né? Foi um trabalho muito forte. Eles colocaram que essa força, essa energia negativada não queria se desvincular. E ele pediu várias coisas para que ele pudesse largar, deixar Lara em paz, porque senão ele não deixaria, tá? Depois do trabalho e tudo, né, a Lara entendeu que os excessos, eles não só adormecem, né, da gente sentir a realidade com que a gente precisa lidar, mas também ele dá abertura para que as energias negativadas sejam ainda mais fortalecidas através dos excessos. Então ela entendeu ali o que, de fato, de algum jeito, ela não tinha explicação lá no começo, como a gente estava falando, ela não sabia de onde vinha a fúria, as brigas, né? Aí ela se deu conta. E aí a Lara segue em constante vigia, né, quanto a esses excessos, pois ela sabe que qualquer deslize, ela pode dar abertura para que esse tipo de situação venha ocorrer novamente. Aquele terreiro em que ela realizou o trabalho de limpeza, de descarrego, se tornou a casa de fé de Lara. Ela passou a frequentar este espaço, trabalhou a sua mediunidade, ela diz que trabalha até hoje, e junto dos irmãos e de toda a corrente ali, ela passou a ajudar outras pessoas que viviam situações similares à sua. Afinal, todo mundo está suscetível a excessos, né? Tenso, né, gente? Ai, muito, eu não quero mais beber. Toma. É água.
Gente, mais uma vez, cuidado com os excessos. Vigiai. Né? Vigiai, não é? Ai, nossa, é Umbanda gospel. Não, Umbanda raiz. Mas o vigiar fique atento, alerta, tome seus banhos, se cuide, firme seu anjo de guarda, cuide dos seus assentamentos, cuidado com os lugares que você anda, com as pessoas que você se envolve, troca de energia através de beijo, através de contato físico, através de pensamentos, de conversas. Cuidado com lugares com excessos. Se você sentir que a energia está pesada, saia do lugar, reze, ande de contraguinho, ande com a sua guia de proteção. Se preserve. Tá? A ideia deste EP de hoje é, óbvio, contar uma história de Quiumba. Exato. Mas também, né, pra gente ali ficar esperto. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Como vai chamar esse episódio de hoje? Os excessos de Lara. Bem, novela mexicana. Os excessos de Larita. Ninguém sabe. Mas os excessos de Lara. Tá? Então, nos vemos até na próxima. Na próxima, mais uma história de Quiumba para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. Axé. Beijo, gente. Axé.